Deus continue lhe abençoando ricamente aos nossos irmãos. Irmãos, minhas irmãs, então nós estaremos dando início então à palavra de Deus, a meditação, o estudo da palavra de Deus. Eu gostaria de fazer uma leitura a título de introdução. Antes de entrarmos no texto, vocês já podem abrir aí no livro histórico de 1 Samuel. Vamos estar meditando em 1 Samuel, capítulo 1, capítulo 2, 3 e 4. Alguns textos apenas, mas vocês já deixem aberto em 1 Samuel. A título de introdução, eu gostaria de fazer a leitura que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim: toda a Escritura, toda, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Irmãos, eu gosto muito desse texto e hoje eu tenho meditado bastante nesse texto em relação somente a Escritura, como base de fé, de regra, de prática para nossas vidas. Hoje parece que nós temos escutado um evangelho aí fora que é meio adocicado, parece que é junto à abelha, um evangelho da multidão, um evangelho que não é o evangelho da cruz, não é o evangelho verdadeiro da graça, ou da graça barata apenas, ou a super graça que tem surgido. Eu penso muito nesse texto, que toda a Escritura, ou seja, a Escritura não é apenas algo que eu pego como um caixinha de bombom e eu escolho os melhores versículos para estar pregando. Não, toda a Escritura, somente a Escritura, só a Escritura, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus ela é útil para nos inspirar, para nos repreender, nos ensinar, né, para nos corrigir e para nos instruir na justiça de Deus. Então, por isso eu gosto muito desse texto. A partir desse versículo, então nós passamos para o tema. Esse tema, eu tive dificuldade, eu pedi a Deus, o que eu vou falar nesse mês ao Ministério Infantil, Ministério de Criança, né? Então Deus falou ao meu coração e eu gostaria de falar com o pai, gostaria de falar com a família, assim como eu tive oportunidade da outra vez, estar falando através da vida do rei Ezequias, tirando exemplos, né, da vida do rei Ezequias. Eu gostaria então de falar de um outro homem, um outro exemplo, que é Eli. E se eu desse um tema para a mensagem de hoje, seria Eli, um pai reprovado por Deus, um homem que foi reprovado por Deus. Então a base do nosso texto está em 1 Samuel, eu vou fazer a leitura. Continue com a sua Bíblia aberta, que nós faremos a leitura no capítulo 1, no 2, no 3, e vamos dar também uma passeada um pouquinho no capítulo 4, ok? Eu separei esse tópico, esse estudo, em 3 etapas. Eu separei o primeiro em analisarmos, né, nós vamos analisarmos 4 aspectos da vida do sacerdote Eli. Em segundo lugar, analisar 5 aspectos da vida dos filhos do sacerdote Eli, que era o sumo sacerdote Eli. E também vamos analisar, por último, 5 aspectos dos erros que ele cometeu. Ou seja, 4 aspectos da vida de Eli, 5 sobre a vida dos seus filhos, e voltamos para Eli, vamos analisar quais foram os seus erros. Então, em 1 Samuel, capítulo 1, no versículo 3, iniciaremos a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, que está escrito assim: este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Capítulo 2 agora, irmã, só virar a página. Versículo 12 ao versículo 17. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que se sacrificava:
Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia, queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quando quiseres, então ele dizia, não, porém hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Agora lá no capítulo 3, verso 10 ao 18. Veio o Senhor e ali estava, e ele ali esteve e chamou com outras duas vezes. Samuel, Samuel, e ele respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos lhe fizeram execráveis, e eles os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia revelar a sua visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho? E ele respondeu, eis-me aqui. Então ele disse, que é que o Senhor falou? Peço-te que não me cubras, assim Deus te faça o que bem lhe aprover, se me encobriste alguma coisa de tudo que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse-lhe, é o Senhor, faça o que bem lhe aprover. Amados, a título ainda de introdução, eu gostaria então hoje de falar com vocês sobre esse tema, que é um tema extremamente delicado. Extremamente delicado. Um grande homem que tinha tudo para ser um grande pai, porém fracassou como pai. Fracassou no maior dos seus ministérios, que era a família. E eu posso afirmar para os irmãos que a sabedoria, ela está, na verdade, no fato de aprender com erros dos outros e evitá-los, não tendo que sofrer na própria pele para que nós venhamos aprender. E eu estou também convencido que de todas as nobres missões que Deus tem dado para o ser humano, e tenho nenhuma dúvida sobre isso, a mais nobre é a paternidade e a maternidade. É claro que aqui o texto está falando de Eli, então nem é mencionado a mãe. Então é nobre, é arduoso a tarefa de ser pai, mas também é uma das coisas que são nobres, é ser pai, poder ser pai. Porém, há sinais de destruição da família por todos os lados. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, vemos filhos rebeldes, vemos pais rebeldes, vemos pais que seguiram maus exemplos, e a palavra de Deus, como ela é base para a nossa vida, bússola para a nossa vida, esse texto ele serve para nós. Eu fiz uma pesquisa, algumas estatísticas da última década, e aqui no final desse estudo eu gravei o link para quem quiser me solicitar a fonte de onde eu pesquisei, de onde está de onde eu tirei essa pesquisa, essa estatística, para que a gente entenda que ao longo e o processo do tempo que a gente está vivendo, as coisas estão piorando. As coisas estão tendendo a piorar cada dia mais. Por exemplo, o índice de divórcio subiu 160% nesses últimos 10 anos. Nessa última década subiu 160% de acordo com o IBGE. E a grande maioria desses divórcios estão hoje ditos cristãos e evangélicos. Sobre a infidelidade conjugal, virou uma epidemia. 75% dos maridos são infiéis, enquanto 63% das esposas são infiéis aos seus maridos. Filhos de pais solteiros representam 14% e 40% delas viverão em lares separados, ou na casa do pai, ou na casa da mãe.
E nos últimos 30 anos, o número de pais solteiros cresceu 450%. 450%. A pornografia, por exemplo, no Brasil, tem um consumo de 22 milhões de pessoas. 22 milhões de pessoas no Brasil estão utilizando pornografia. E o homossexualismo ultrapassou já a barreira de 11% da população brasileira. É notório, meus amados, que grandes homens de Deus na história e também hoje estão falhando, errando na área da paternidade, na criação dos seus filhos, de como conduzir o seu lar. E eu tenho certeza que nenhum de nós aqui hoje pode bater no peito e falar: eu sou um exemplo de pai, eu sou um padrão nessa área em criação de pai. Nenhum de nós, porque todos nós falhamos, todos nós já erramos, ou todos nós vamos errar se nós não começarmos a colocar a palavra de Deus como bússola e orientação da nossa vida. Se ela é suficiente, nós precisamos buscar as respostas nela. Eu sei que tem pais que são piedosos e filhos complicados, mas eu também sei que há homens complicados que tiveram filhos piedosos. Então, hoje, com isso, eu gostaria de olhar para essa família. Qual o principal motivo do fracasso do sumo sacerdote Eli? Qual é o principal problema e motivo do fracasso da família hoje em dia? Os pais estão cada vez mais ocupados e os filhos cada vez mais distantes de um relacionamento familiar estável. Estamos, na verdade, então, assistindo à morte do diálogo dentro da casa, dentro da própria família. E a família de Eli é um exemplo de uma família que tinha tudo para dar certo. Nós vamos ver isso. Tudo para dar certo, mas desintegrou-se, foi destruída por conta de a falta de observância, falta de relacionamento interno dentro de casa. Ou seja, Eli era um grande homem, mas fracassou como pai. Eli era famoso fora dos portões, mas um perdedor dentro de casa. Eli era sacerdote, era juiz, ele vivia atendendo o povo, intercedendo pelo povo. Ele era um homem famoso fora, mas era um homem perdedor dentro da sua casa. Na criação, de perto da sua casa. Ele cuidava dos outros, mas esqueceu da sua própria casa. Ou seja, ele cuidava das pessoas, intercedia como sacerdote às pessoas, era juiz também, um cargo político, ou seja, ele tratava das questões dos problemas da população, e os filhos dentro do âmbito ali religioso, eclesiástico, como sacerdotes também, debaixo da sua própria vista, ele não estava enxergando. Nós vamos ver no texto algumas repreensões que ele teve. Então, primeiro, vamos analisar aqui os 4 aspectos da vida de Eli. Em primeiro lugar, Eli era um homem que tinha tudo para ser um grande pai. Lá no capítulo 4, no versículo 18, ele tinha uma posição muito respeitada. Está escrito assim: havia ele julgado a Israel 40 anos. 40 anos trabalhando como juiz sobre Israel. Então ele era um homem respeitado. Ele ocupava uma função que exigia muito do seu tempo também. Ele tinha 2 funções, conforme eu tinha falado. Ele era sacerdote e também era juiz de Israel. Cabia então ele ensinar o povo, instruir o povo, interceder pelo povo, julgar com a lei os problemas do povo. Ele fez isso durante 40 anos de sua vida. Ele tinha muita ocupação, era um homem que era muito ocupado nos seus negócios, em relação aos outros. Mas Eli fracassou como pai. Ele tinha tudo para ser um grande pai, porém fracassou como pai. Em segundo lugar, ele era um homem crente. Capítulo 2, no versículo 11. Está registrado. Então Eucana foi-se a Ramá,
a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote. Eli, falando aqui de Samuel. Eli era um homem crente. Ele era um sumo sacerdote. Ele representava o povo diante de Deus. Era um homem que instruía o povo na palavra e intercedia pelo povo. Tanto é que o seu nome, Eli, significa Jeová é o meu Deus. Ele era um homem de fé, ele era, na verdade, podemos considerar que ele também era boca de Deus, porque quando ele diz para Ana, vá em paz para a tua casa, e o Senhor lhe conceda a petição que lhe fizeste, lá no capítulo 1, versículo 17, a Ana concebeu e deu à luz a Samuel. Ou seja, mesmo ele sendo um homem crente, Eli fracassou como pai. Em terceiro lugar, ele era um homem espiritualmente sensível. Capítulo 3, no versículo 8 e 9. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli. E disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então, entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel, vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Ou seja, Eli tinha sensibilidade com Deus. Quando Deus falou já ao Samuel, ele sentiu que era o Senhor que estava falando com ele. Eli também tinha discernimento. Ele discerniu a presença de Deus ao falar com Samuel. Sabia o que significava falar com Deus. Estava acostumado a conversar com Deus. Ele era um homem capaz de discernir a voz de Deus. Era um homem totalmente espiritual, sensível às coisas de Deus. Porém, mesmo ele sendo sensível, fracassou como pai. Em quarto lugar, ele era um líder estável em seu trabalho. Capítulo 4, versículo 18b. E havia ele julgado a Israel 40 anos. Ele não era um homem inconstante no seu trabalho, naquilo que ele praticava. Ele ministrou em Siló 40 anos, a Escritura vai dizer, como sumo sacerdote e como juiz. Era um homem estável no seu trabalho, um líder entre o seu povo e um exemplo para aquele povo. Só que ele vai se tornar um mau exemplo. Aí vamos ver que ele acaba sendo um mau exemplo. Agora, ele, mesmo sendo um líder estável, fracassou também como pai. E 3 lições que nós podemos já tirar aqui dessa primeira parte é que, em primeiro lugar, nós não devemos priorizar o trabalho na igreja com os de fora, pois você pode estar bem com os outros e falhando como pai. Ou seja, você pode estar cuidando mais das pessoas de fora e esquecendo daquelas pessoas do lado de dentro. Não priorize o trabalho na igreja com os de fora, pois você pode estar negligenciando a sua própria família, os de dentro. Em segundo lugar, não confunda cargo importante na igreja com família, pois a família ela está em primeiro lugar, ela é o seu primeiro ministério, ela é a sua prioridade. Nós costumamos dizer que, não no aspecto de mandamento, mas em trabalho, primeiro família é nosso primeiro ministério, segundo é o trabalho, terceiro o trabalho eclesiástico, para quem trabalha na igreja. Então, Eli fazia isso, tudo ao contrário. Trabalhava, se importava com os que estavam de fora, era juiz, cuidava do povo, mas os que estavam debaixo dos seus olhos ele não estava vendo. E quando ele vê, ele faz de omisso, se torna uma pessoa omissa. Em terceiro lugar, não confunda seu grande desempenho para fora dos portões com o êxito dentro da casa do pai. Não confunda um grande desempenho no trabalho fora da sua casa, fora dos portões, como o êxito dentro da sua casa. Em segundo lugar, agora nós vamos analisar os 5 aspectos da vida dos filhos dele. Em primeiro lugar, os filhos tinham tudo para ser uma bênção. Olha só, os filhos de Eli tinham tudo para ser uma bênção na presença de Deus.
Porque, em primeiro, eles tinham um pai crente. Ele tinha intimidade com Deus. Segundo, eles tinham um pai líder, liderava o povo, era juiz e ele era muito experiente, porque ele foi juiz durante 40 anos. Terceiro, eles nasceram numa família sacerdotal e cresceram num ambiente sagrado, dentro da igreja, vamos se dizer. E quarto, eles mesmos eram sacerdotes do Senhor. Porém, eles eram absolutamente profanos, como é registrado no capítulo 2, versículo 12. No capítulo 2, versículo 12. Olha como está registrado. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Sabe o que significa isso aqui, irmãos? Filho de Belial. Está dizendo que os filhos eram filhos do demônio, filho do diabo. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Ou seja, em algumas tradições no hebraico, você vai pegar que eles estavam amaldiçoando a própria vida e amaldiçoando a Deus. Por isso que nós vamos ver na história que Deus mata. Deus matou. A vontade de Deus era de matar eles. Ou seja, os filhos tinham tudo para ser uma bênção. Tinha pai crente, tinha pai experiente, tinha um líder sacerdotal. Porém, eles eram prosmíscuos. Eles eram incrédulos, rebeldes, blasfemos, filho de Belial, filho de diabo. Eles eram sacerdotes profissionais, mas não se importavam com Deus. Vocês já pensaram, meus irmãos? Já pararam para pensar? Como que uma pessoa num cargo sacerdotal, ministerial, os próprios filhos exercendo um trabalho ministerial dentro da igreja, não se importando com o Senhor, não se importando com o Senhor, trabalhando de qualquer jeito, fazendo de qualquer jeito, conviviam com o sagrado, mas não tinham respeito com Deus, nem com a lei de Deus e nem com o povo de Deus. Só um minutinho, irmãos. Pronto. Convivia com o sagrado, mas não tinha respeito. Respeito algum com Deus, não tinha respeito com a lei de Deus, não tinha respeito com o povo de Deus, cresceram na igreja, mas não no Senhor. Quanto mais perto da igreja, ou seja, exercendo o ministério, mais longe eles estavam do Senhor. Eles lideravam, eles ensinavam o povo, mas eram ímpios. Tem noção de quanta falta de respeito, de quanta falta de reverência? A chegar a pegar, nós veremos que eles vão pegar o melhor, que lá em Levítico diz que a gordura era para ser separada para Deus. Eles estavam comendo aquilo ali, e vamos ver a omissão de Eli em relação a isso. Mas em segundo lugar ainda, eles eram sacerdotes, mas desprezavam o culto divino. Capítulo 2, verso 17. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Eles não respeitavam a orientação da palavra de Deus em relação à oferta trazida da casa de Deus. Eles comiam a gordura que era separada do Senhor. Eles iam lá com aquele garfo de 3 dentes, né? Enfiava, brigava e tomava força ainda. Estavam se alimentando daquilo que era oferta para Deus. Eles exerciam o sacerdote apenas para satisfazer os seus próprios apetites, para comer de fato. Usavam do sacerdote para se prostituir e usar até mesmo dentro da própria igreja a prostituição. Eles não respeitavam nada. Nada. Não davam honra ao nome do Senhor. Para eles o ritual era apenas uma tarefa pública para ele levar comida ao estômago. Eles estavam na igreja, trabalhavam na igreja, mas eles não conheciam a Deus. E de respeitar a Deus, de respeitar as coisas de Deus, era o que eles gostavam de fazer. Agora, em terceiro lugar, eles eram sacerdotes, mas viviam escandalosamente na imoralidade. Olha só, capítulo 2, versículo 22. Capítulo 2, versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Olha só, eles adquiriram
má fama, e nem trataram de ocultar suas imoralidades. Eles pecavam contra aquelas pessoas de quem deviam cuidar, aquelas pessoas que eles deviam pastorear, eles pecavam com elas. Eles pecaram dentro da própria casa de Deus, eram homens casados e adúlteros. Eles não respeitavam a Deus, nem seus cônjuges, nem a palavra, nem o seu sacerdócio, e muito menos o povo. Isso tudo fazia exercendo o ministério. Tem noção? Tem noção? Quarto lugar, eles eram sacerdotes, mas faziam o povo tropeçar. Capítulo 2, versículo 24. Fazia o povo tropeçar. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Esta está fazendo transgredir o povo de Deus. Aqui o sacerdote Eli estava falando para os filhos, mas está falando com um tom meio assim, sabe, que não está ligando muito. Está deixando, está vendo acontecer, mas de uma certa forma já não está esquentando mais a cabeça. Olha só, não, filhos meus, porque não é boa fama essa que eu ouço. Está fazendo transgredir o povo do Senhor. Ele fala com os filhos. Agora, o pecado do líder é mais grave, é mais hipócrita e mais desastroso. Por que é mais grave? É mais grave porque pecam contra um maior conhecimento. Por que é mais hipócrita? Porque combate aquilo que pratica o ensino. Por que é mais danoso? Porque o pecado do líder faz o povo tropeçar. Um líder tem a capacidade de fazer um povo inteiro tropeçar. E era isso que os filhos de Eli estavam fazendo. Era uma pedra de tropeço. Charles Spurgeon diz que não há um maior instrumento do diabo dentro da igreja do que um ministro ímpio impuro. Era o que os filhos faziam. Agora, em quinto lugar comigo, eles eram sacerdotes, mas não ouviam conselhos nem advertências. Eles não ouviam os conselhos, eles não ouviam advertências que ele tinha recebido. Porque no capítulo 2, no versículo 23 e 25, está registrado. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama essa que ouço, está fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próprio, contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por vocês? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor queria o matar. Eles não honravam seu pai, muito menos a Deus. E quem desobedece aos seus pais também estão desobedecendo a Deus. Os filhos rebeldes são, na verdade, a vergonha dos seus pais diante de todos. Quanta vergonha! Isso aqui é o povo reclamando com o sumo sacerdote. Seus filhos estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Você não vai fazer nada, você não vai chamar atenção, você não vai tirar do sacerdócio, não vai tirar da frente do trabalho. Hoje a gente usaria a palavra, você não vai colocar o fulano no banco não, para ele parar de dar um mau exemplo, para que ele sirva de exemplo, na verdade, para que outros não pequem. Não, ele não fez nada disso. Ele não fez, ele não repreendeu. Agora nós vamos partir para a terceira parte e analisar então os fracassos desse pai. Um homem que fracassou no maior de todos os seus ministérios. Qual que é o maior ministério que nós temos, irmãos? Nossa família. Nossa família é o nosso maior ministério. Então, quero analisar com vocês, em primeiro lugar, que Eli foi um pai ausente, que não tinha tempo para os seus filhos. Examine comigo lá no capítulo 4, no versículo 18. Ao fazer-lhe menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Guarda comigo a palavra que ele era homem velho e homem pesado, e que ele morreu. Okay? Eli era um pai que nunca estava em casa. Ele era um pai que não tinha tempo para os seus filhos. Ele sempre estava muito ocupado com as outras coisas do que com seus filhos.
Ele aconselhava a família, ajudava a resolver problema dos outros, mas ele esqueceu que tinha filhos. Os outros pais podiam sempre contar para os seus filhos a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas ele estava ocupado com outras coisas. Não tinha tempo para os seus filhos. Ou seja, Hofni e Finéias não tinham pai disponível. Eli não era um pai presente. Eli era um pai ausente. Eles moravam dentro da igreja, mas não tinha um pai presente. Quando os filhos são pequenos, irmãos, o que eles querem dos pais? Eles querem brincar com os pais, querem a presença dos pais, querem passar tempo com os pais. Mas olha como que a vida pega uma peça para a gente. Quando os nossos filhos crescem, nós ficamos pedindo para que eles passem tempo com a gente. Olha a diferença. Quantos pais choram hoje em dia por não ter a presença dos filhos? Porque passou. Quando eles eram meninos, nós não demos nosso tempo para eles. Nós não brincamos com eles, não era prioridade na nossa vida. E hoje nós choramos querendo a presença dos nossos filhos. Muitos pais hoje estão invertendo as necessidades. Os pais estão sempre dizendo para os filhos, um dia desse teremos um tempo, então um dia desse teremos um tempinho para brincar, um tempinho para jogar um futebol, para bater uma bola, conversar, jogar um videogame, mas esse dia nunca chega. Nunca chega. O diálogo está, de fato, morrendo dentro da família. Exemplo, o filho também, quando chega em casa e diz, pai, tirei em segundo lugar na corrida. O pai vai lá e reclama com o filho porque ele chegou em segundo lugar. Não, mas você tinha que chegar em primeiro. Exemplo. Outro exemplo, por exemplo, o filho faz uma prova de matemática, ele tem dificuldade na matéria, mas ele tira 9. O pai fala, não, meu filho, você tem que tirar 10. Coloca aquela posição sobre o filho. Não está satisfeito. Não passa tempo. Mas exige mais também. Ou seja, para resumir isso aqui, e nenhum sucesso, irmãos, nenhum sucesso compensa o fracasso do seu lar. Nada nessa vida substitui os seus filhos, a sua família. Ela está em primeiro lugar. O problema é que os filhos não têm o mesmo crédito que você dá à sua empresa. Os filhos não têm o mesmo crédito que você dá ao seu patrão. Não tem o mesmo crédito que você dá aos seus amigos. Não tem o mesmo crédito que você dá ao telefone, ao seu trabalho, ao zap. Ele não tem o tempo que você tem para essas outras coisas. E eles querem o nosso tempo. E eu vou falar para você, eu já vivi essa realidade dentro da minha família. O pastor Eusébio está aqui na sala, provavelmente, ele ouviu já dessa história. Crianças precisam da presença dos seus pais, não de presente. Porque tem pais que não têm tempo, ou dizem não ter tempo, eles querem dar presente aos seus filhos para substituir sua presença, mas não é isso. O filho, às vezes, quer apenas a presença dos seus pais, passar tempo com seu pai. O pai substitui, então, às vezes, o tempo por presente. E com isso, eles fracassam dentro de casa, fracassam com seus filhos e fracassam no seu lar. Segundo lugar, Eli foi um pai também omisso, que não abriu os olhos para ver os sinais de perigo dentro do seu lar. E essa advertência vem através de 3 formas. A primeira advertência veio do público em geral, mas todo mundo estava vendo o problema. Capítulo 2, versículo 22 ao 24. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo, de todo esse povo, ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que eu ouço? Está fazendo transgredir o povo do Senhor. Ou seja, era omisso porque era do conhecimento popular, de todos sabiam, e ele não ligava. O povo não ocultava de Eli o pecado dos seus filhos. O que eles diziam a Eli? Os seus filhos são motivo de tropeço, Eli, para o povo. Eles estão vivendo de forma escandalosa, Eli.
O que eles fazem é mal. Você, Eli, fica com a imagem arranhada por causa dos seus filhos. A obra de Deus é prejudicada por causa dos seus filhos, Eli. É isso que o povo estava fazendo. Mas a advertência de Eli é frouxa. Eli foi frouxo a advertir os seus filhos. Ele exorta os filhos, mas não com disciplina. Nem os pune, nem os afasta do sacerdote. Eles exortavam com palavras, mas não com ação. Ele não agia. Ele poderia ter sido mais enérgico. E hoje nós temos aí os direitos humanos, temos tantas outras coisas que falam, se você der um tapinha no seu filho, você vai preso. E o filho olha para a cara do pai e fala, se você me bater, eu vou te denunciar. E o pai e a mãe aceitam. Está sendo desse jeito. Quem está doutrinando quem? Quem está ensinando quem hoje? Quem, irmãos? Qual é a nossa regra de prática? De vivência, a bússola, o manual de sobrevivência do cristão? A palavra. Se a palavra de Deus ela é inspirada por Deus e toda ela é inspirada por Deus e apta a ensinar, a exortar, por que não usamos os métodos bíblicos para ensinar a nossa família? Por quê? Então, ele estava fazendo isso, estava sendo um homem omisso. Omisso. Ele foi omisso. Quando os filhos são pequenos, irmãos, eles querem brincar com seus pais. Eles querem ficar com eles, passar tempo com eles. E nós choramos quando eles estão longe. Pensa nisso. O tempo passa muito rápido. Vale a pena? Vale a pena ser omisso? Vale a pena ficar longe dos nossos filhos? A segunda advertência que Eli teve foi através de um profeta anônimo. Não é dito o nome desse profeta. Capítulo 2, no versículo 27 ao 34. Veio um homem de Deus a Eli e ele disse, assim diz o Senhor. Olha só, assim diz o Senhor, a sentença. Não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. Dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei que me fizesse na minha morada? E tu, porque honra, olha aqui, irmãos, e tu, porque honra teus filhos mais do que a mim, para tu e ele vos engordardes das melhores de todas as ofertas do povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera eu que da tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram eu honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem diz e que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, a um tempo com o bem que o fará Israel. Jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Preste atenção comigo aqui agora. Ser-te-á, por sinal, o que sobrevirá a teus dois filhos, Hofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Ou seja, Deus denuncia a ingratidão deles, lavra a sentença que o ministério dele ia acabar. Olha, vou acabar com o ministério. Vai acabar o ministério de vocês. E acabou. Ele aponta a autoridade da sentença dizendo, assim diz o Senhor. Ele mostra o princípio a qual Deus exerce sua autoridade. Assim, aqueles que me honram, eu honrarei. No verso 29, o profeta fala sobre a repreensão de Deus. No verso 30, o profeta fala sobre a rejeição de Deus. E no verso 31 e 34, sobre o castigo de Deus. Assim diz o Senhor. Agora, a terceira advertência que ainda vem, olha quantas oportunidades Deus dá ao ser humano. Olha quantas oportunidades Deus dá a todos nós. Terceira advertência do próprio Deus. Através de quem? Do Samuelzinho. Aquele que ele criou lá pequenininho.
já se torna um homem. Agora Deus manda o próprio Samuel, a qual o profeta ensinou via voz de Deus, sentenciar e falar contra o sumo sacerdote ali. Então olha como que ele diz lá no capítulo 3, no verso 11 e 12. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Para os critérios de avaliação de Deus, a prova de fogo da liderança de um pai não reside no âmbito de suas habilidades sociais e relações públicas, mas na sua casa. 1 Timóteo 3:1-5. Ele foi omisso em corrigir os seus filhos diante de tantas advertências, tantas oportunidades que ele teve. Ele foi omisso. Ele foi débil, ele foi frouxo na sua postura. Ele não usou da autoridade com seus próprios filhos. Faltou pulso para tratar com seus próprios filhos. Ou seja, faltou firmeza. E a gente fazendo uma análise do nosso coração, como que a gente reage, por exemplo, de algo parecido? Quando a professora do colégio liga e fala assim: seu filho bateu no coleguinha. Aí o filho chega em casa e conta outra história. Aí a gente fala, fica brava a beça, né? Ah, essa professora está errada, vou lá e ainda acabo brigando com a professora. Mas esquece que ela é uma autoridade que Deus colocou sobre a vida do meu filho para ensinar. É claro que temos que ter prudência, porque essas ideologias que estão aí nas escolas são más. Temos que saber observar. Agora, na maioria das vezes, qual que é o sentimento que nós temos quando alguém fala mal da nossa família, fala mal do nosso filho, fala mal que nossos filhos estão fazendo um monte de coisa errada na rua? Eu me sinto péssimo. Você sabe o que eu faço? Eu vou para o meu quarto, ajoelho e choro diante de Deus e falo: Senhor, tem misericórdia. Cresceu, bateu asa, o que eu posso fazer? Mas eu também não posso ser omisso. Eu coloco regras, eu dito regras, ok? Então, na minha casa, não dorme com namorada, não tem sexo antes do casamento, se fizer, faz longe. Se fizer besteira, tá fazendo longe, mas eu estou advertindo e falando: olha, Deus não agrada-se dessas coisas. E nós precisamos ensinar os nossos filhos dessa forma, porque é assim que a palavra de Deus ensina. Agora, se a gente for frouxo, os filhos vão mandar na gente. Fácil, vai começar a dominar e mandar na gente, como já está fazendo. Terceiro, ele foi um pai também ingênuo. Olha só, ele foi ingênuo. Lá no capítulo 2, no versículo 29b. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios, as minhas ofertas de manjares? Que ordenei se me fizesse na minha morada. E tu, por que honra? Olha só. E tu, porque tu honras teus filhos mais do que a mim, para tu e ele vos engordarde das melhores de todas as ofertas do povo de Israel. Lembra da gordura que eu falei? Que lá em Levítico era para ser separada para Deus, a melhor parte. Tem algumas pessoas que até brincam, né? Que Deus gosta de churrasco, porque a melhor parte do churrasco é a gordura. É a gordura. Mas Deus não tem artéria para entupir, não tem nada. Então, vai com cuidado aí, tá, gente? Mas a realidade aqui era essa. A lei era essa. Então, o melhor era para ser separado e queimado. E ele estava roubando e comendo disso, comendo dessas ofertas. E Deus vai falar: você está amando mais os seus filhos? Está deixando seus filhos fazerem isso? Está amando mais o seu filho do que a mim? Ah, não. Deus não aceita. Então, Eli honrou mais os seus filhos do que a Deus, ao permitir que eles continuassem na prática de todos esses pecados no exercício do seu sacerdote. Poderia ter afastado eles. Muito bem. Provérbios 19, 18 diz: castiga teu filho enquanto há esperança. Eita, irmãos. Aqui eu vou falar uma coisa para vocês. A gente briga e fala que os outros tá reescrevendo a Bíblia, né? Se a gente parar para analisar, a gente acaba reescrevendo a Bíblia. Porque se a Bíblia fala: castiga teu filho enquanto há esperança, não estou falando para você desfolar o seu filho, não. Não estou falando para você pegar o cabo de vassoura e bater na cabeça, igual a minha mãe batia na gente quando eu era criança, não. Não é isso. Mas é com amor, demonstrando porque está errado. Ok? É assim que deve ser feito a repreensão. Pastor Eusébio falou sobre isso no último estudo. É dessa forma que deve ser feito. Mas nós não podemos apagar esse texto da palavra de Deus e não usar. Porque a lei,
esqueci o nome aí que protege as crianças, né? Vamos falar que se você der um tapinha no seu filho for lá reclamar, você vai ser preso. Não, eu prefiro ser preso, cumprindo com a vontade, amando, aqui olha o texto, amando a Deus, mais do que os meus filhos, cumprindo a vontade de Deus, do que fazendo ao contrário, amando meus filhos e dando tudo que eles querem. E quando você dá tudo que os seus filhos querem, os seus filhos vão fazer exatamente aqui, como eles estão fazendo. Davi não tinha coragem de confrontar os seus filhos, e o que aconteceu? Ele perdeu também os seus filhos. Hoje há filhos mandando nos seus pais, não é verdade? Os pais estão se tornando reféns dos seus filhos. Reféns. Eu tenho vivido e tenho convivido com algumas pessoas ao meu derredor, que a maioria das reclamações que elas fazem é o seguinte: ela fala o que quer, o filho fala o que quer, adolescente, e eu tenho que ficar quieta. Acusa que eu fazia quando eu era mais nova, que não sei o que, joga na cara do pai, e é assim. E o pai fica lá, frouxão, frouxo, não fala nada, não admoesta. Não, nós devemos exortar nossos filhos com amor, com carinho, mas olhar para a palavra de Deus, que ela é a bússola de repreensão, ela tem tudo que nós precisamos para educar os nossos filhos. Mais nada. Nada mais. Em quarto lugar, ele foi um pai conivente. Aqui me chama a atenção e eu fico triste com isso aqui. Eli foi um pai conivente. Capítulo 2, versículo 29. Ainda. Eli não apenas deixou de corrigir seus filhos, ele tornou-se participante dos pecados dos seus filhos. A Bíblia diz que ele morreu pesado. Por quê? Verso 29. Para tu e ele vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo. Ou seja, ele estava comendo da gordura junto com os filhos. Olha só. Olha que tristeza. Ou seja, ele comeu também da carne que seus filhos haviam tomado do sacrifício do Senhor. Isso era uma afronta direta ao Senhor. Ele aceitou o estilo de vida que eles levavam. E tem pais que fazem isso hoje. Eu já vi pai indo por funk, pai crente, indo por funk com o filho, achando que vai ganhar o filho desse jeito. Olha só, sendo conivente com o pecado. É igual aquele texto que usam muito aí, né? Que Paulo se fez de não sei o quê para poder alcançar os pequenos, né? Eu não me lembro, não recordo do texto, me perdoe. Mas os irmãos sabem do que eu estou falando. Você não tem que ser pecador e se pecar para ganhar as pessoas. Não. Você não tem que ser conivente. Jesus foi conivente com o pecado? Ele perdoou os pecadores, mas não foi conivente, ele não pecou. Por que ele pecou? Por que ele fez as mesmas coisas que os filhos fizeram? Ele foi conivente. Ele aceitou o estilo de vida dos seus próprios filhos. Ele se tornou-se parceiro dos pecados dos próprios filhos. E nós não podemos ser coniventes com os erros dos nossos filhos. Não podemos aceitar. Precisamos colocar regras. Precisamos amá-los sobre todas. Nós precisamos amá-los? Abraçá-los? É claro. Porque a repreensão ela tem que vir com amor. Toda repreensão é amor. Deus diz que corrige aqueles que ele ama. Não é assim que a palavra de Deus diz? Deus ele exorta e castiga, em algumas tradições, aquele que ele ama. Então por que nós não fazemos a mesma coisa? Com amor. Quinto, Eli foi um pai passivo ao fatalismo. Outro grande erro de Eli. Capítulo 3, versículo 18. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse, Eli, é o Senhor, faça o que bem lhe aprover. Olha o que Eli fez. Ele aceitou simplesmente, passivamente, a decretação da derrota sobre a sua casa. Ele não reagiu. Ele não clamou por misericórdia. Senhor, perdoa meus filhos, igual o Jó fazia. Perdoa, Senhor, a minha imprudência. Senhor, me perdoa. Ele não ora. Ele entregou os pontos. Ele não tinha força para lutar pela salvação da sua casa, em repreender os seus filhos, lutar pela sua família, em lutar pela sua esposa. Não tinha. Ele entregou, ele foi passivo ao fatalismo. E já terminando, meus irmãos. Já terminando, é que eu não estou conseguindo ver as horas. Não entregue os pontos. Não entregue os pontos. Não desista. Não abra mão da sua família. Você não gerou filhos para a derrota, para a morte. Você gerou filhos
para o Senhor, não para o cativeiro, não para ficar sofrendo, mas para viver uma vida de abundância em Cristo Jesus. Foi para isso que nós fomos chamados. Esse foi o cargo que Deus deu para nós pais, para cuidar dos nossos filhos, porque os filhos são a herança do Senhor. Nós somos os cuidadores dos filhos do Senhor. Esse é o encargo. Mas nós não podemos desistir porque o filho está afastado, o filho abandonou a presença do Senhor, porque o filho não respeita. Nós não podemos. Nós temos que clamar, não podemos ser passivos ao fatalismo. Ore, lute, jejue pela salvação da sua família e dos seus filhos. Não permita, não seja passivo ao erro dos seus filhos. Agora, já concluindo, meus irmãos, algumas lições práticas para todos nós. Primeiro, é perigoso cuidar apenas dos outros e não cuidar da própria família. É perigoso cuidar apenas dos outros e não cuidar da própria família. Segundo, é perigoso ser famoso fora dos portões e não ter autoridade dentro de casa. Eli era juiz, tinha autoridade fora, mas não tinha autoridade dentro de casa. Terceiro, é perigoso nós acostumarmos com as coisas sagradas e perdermos o temor ao Senhor. Chega a um ponto que a gente se acostuma de tudo, está tão acostumado que nós perdemos o temor ao Senhor, achando que um dia a ira dele não virá sobre nós, que não haverá um julgamento sobre nós, pelas nossas atitudes aqui. Haverá. Quarto, não podemos nos conformar com os pecados dos nossos filhos ao ponto de estarmos mais preocupados em agradá-los do que honrar o nosso Deus. Podemos inverter a ordem das coisas. Deus, acima de todas as coisas. Honrar a Deus sobre tudo e todas as coisas está acima dos filhos, acima da esposa. Amar a Deus sobre tudo e todas as coisas. Quinto lugar, não podemos aceitar passivamente a derrota em nossa família. Temos que orar, temos que educar, temos que confiar e temos que ter tempo para os nossos filhos. Tempo para os nossos filhos. Eu penso como era bom jogar futebol com o Dudu antes da pandemia. Hoje não dá mais, meu pulmão ficou lesionado, nem se eu quisesse eu conseguiria. Hoje, se eu correr 5 minutos, eu caio desmaiado. Hoje eu estou com 65% apenas, quando faz o teste ali de oxigenação, eu já tenho 65% de oxigênio no pulmão. Explica um negócio desse. Como que um camarada desse está vivo desse jeito? Mas estou aqui. Mas eu jogo, às vezes, ali um videogame. Hoje eu tenho investido mais na palavra de Deus. Sento para ensinar a Bíblia para ele. Ele gosta muito de questões teológicas, né? Que ele ouve a gente aqui falando, ele pergunta, quer aprender. Invista tempo no seu filho. Invista tempo. Passeie com o seu filho, se possível. Sexto lugar, não podemos esquecer que o cálice, olha só, o cálice da ira de Deus pode encher. Pode encher e então não haver mais esperança para a nossa casa. Chega uma hora que Deus dá um ponto final. Dá um ponto final. E aí Eli cai da cadeira, quebra o pescoço, morre pesado. Aquilo que o profeta tinha profetizado acontece. E nós vamos ver aqui nas aplicações sobre isso para a gente já encerrar. Faz no máximo 5 minutinhos, meus irmãos. Aplicações para a nossa vida. A família de Eli acaba em tragédia porque pensou que podia fazer a obra de Deus sem santidade. De qualquer jeito, relaxadamente. Fazer a obra de Deus de forma relaxada, meu irmão, minha irmã. Não brinca, não. Deus é sério. Deus é amor, mas Ele é justiça. Enfrentaram os filisteus e 4.000 homens morreram. Hofni e Finés trazem a arca, símbolo da presença de Deus, mas a arca é roubada. E morrem ali mais 30.000 homens. Caem mortos ali. A arca do Senhor, que é a representação do próprio Deus, é roubada, é perdida. Que tristeza. Eli recebe a notícia da tragédia. Cai da cadeira, quebra o pescoço. E ainda a nora dele dá à luz um filho a quem ele chama de Icabode. Foi-se a glória de Israel. Acabou, agora acabou a glória de Israel. Foi embora, a arca foi embora. Icabode, acabou a glória de Israel. Uma coisa que eles só foram reconhecer os seus erros, que eles estavam tão longe de Deus,
só apenas quando a tragédia veio sobre a sua casa. Quando a tragédia veio sobre a sua casa, eles pensaram e viram que foi realmente a glória do povo de Israel for embora. Será que a glória de Deus está se ausentando da sua casa e da sua família, irmão? Amado irmão e minha amada irmã. Será que a glória de Deus está sendo ausentada da sua família? Qual tem sido em que você tem colocado a sua vida? É hora de agir. É hora de atitude. É hora de reflexão. Reflexão. Então, por isso, nós devemos fazer uma grande cruzada evangelística de salvação, de estudo com a nossa família. É hora de reflexão. Porque nenhum sucesso compensa a perda da nossa família. Repetindo. Nenhum sucesso, nenhum, vale a pena a perda da nossa família e dos nossos filhos. Que Deus possa trazer aplicação aos nossos corações, meus irmãos. Uma palavra não tão boa de ser ouvida. É verdade. Mas eu lembro que quando Deus me chamou para o ministério, Ele falou para mim, você vai falar o que eu quero que você fale. Você não vai ficar escolhendo na caixinha de bombom que você quer falar. Você não vai falar o que você quer falar. Você vai falar o que eu mandar você falar. Ele pensa comigo. Um irmão de 60 anos fazendo aniversário, me convida para o aniversário de 60 anos. Chega para mim, irmão, por favor, gostaria que você pregasse no meu aniversário de 60 anos. Aí eu logo pensei, o que se prega no aniversário de 60 anos, né? Eu vou chegar lá, vou falar um monte de... Vou escolher um texto bem bonito, né? Para abençoar a vida do irmão. O irmão ficar bem feliz. É óbvio, isso tem que ser feito também, né? É claro. Mas pedir logo para mim, que geralmente Deus sempre me usa assim mais para trazer o povo à reflexão. Aí, isso foi numa sexta-feira, eu falei, não vou pregar não. Eu recebi o convite e eu falei, não vou pregar de jeito nenhum. Aí chamei um pastor que é amigo meu, que é mais amigo dele, e eu fiquei mais encucado ainda. Por que não chamou o fulano, que é mais amigo dele, mais antigo, e chamou logo eu? Aí eu chamei o pastor e falei com ele, pastor, seguinte, o irmão me chamou para pregar, estou buscando uma palavra de Deus, e Deus me deu uma palavra. Só que essa palavra não faz sentido nenhuma para pregar nesse aniversário de 60 anos dele. Dá para você pregar para mim, não? Dá para você pregar lá para mim, não? Falei com ele, né? Aí ele falou assim, se Deus mandou você pregar e chamou você para pregar, porque é você que tem que pregar, o problema é seu. Irmãos, isso na sexta-feira. E eu tinha decidido que eu não ia pregar, não ia nem aparecer no domingo do aniversário desse irmão. Acordei no sábado com febre alta, não sabia de onde aquela febre, o corpo doído, machucado. Passei o dia inteiro falando, Márcia, de onde que é isso? Botando termômetro, tinha garganta inflamada, não tinha nada. Uma febre alta. Aí no final da noite eu lembrei que eu tinha que pregar no dia seguinte, no domingo, né? Aniversário de 60 anos do irmão. Deus falou no meu coração, eu tive o sentimento de Deus falando no meu coração, falou assim, você vai pregar ou não vai pregar? Aí eu falei com o Senhor assim, eu vou pregar, Senhor, agora tá bom, eu vou pregar. Eu dormi, acordei no dia seguinte sem febre, sem nada. E aí eu criei os bolsos e fui pregar, irmãos, no aniversário de 60 anos. Aí eu combinei com a Márcia. Falei, Márcia, fica lá no portão da casa do irmão, porque se alguém correr para cima de mim, você já fica com uma porta lá para eu poder sair correndo, né? Porque Deus me deu uma palavra para pregar sobre o rei Ezequias. Coloca a tua casa em ordem. Olha só, irmão. Bota a tua casa em ordem. Aniversário de 60 anos do irmão. Cheguei lá, tinha uns 5 pastores de fora. A diaconia da igreja do irmão toda estava lá. E tinha mais umas 50 cabeças lá de convidados. E fizeram as cadeiras em volta e o irmão aqui tremendo para pregar lá no meio. Eu falei, vou fazer o que Deus mandou. Não preciso entender o que Ele quer que eu faça. Eu só preciso obedecer o que Ele está mandando eu fazer. E fui eu. Orei, preguei, falei. De repente, um casal que estava no meio, que era convidado, só dando glória a Deus, e agradecendo a Deus. Glória a Deus, e glória a Deus, e glória a Deus. Falei, então não estou entendendo, não é mais nada. Acabei de pregar, chamei o irmão, orei com o irmão, abençoei, chamei a esposa do irmão, e falei para ela assim, olha, a palavra não foi só para os irmãos, a palavra foi para quem está aqui assistindo, ou para quem estava aqui nesse culto.
E eles falavam para mim assim, glória a Deus, graças a Deus. E aí passou, na terça-feira eu fui ter um encontro com esse casal de amigos de pastor, eles vieram me chamar e falaram, olha irmão, você não sabe o que aconteceu naquele domingo. Falaram, sabe aquele casal que estava dando amém, glória a Deus lá? Que inclusive o filho dele estava com ele, na hora que você estava pregando, ele saiu lá do meio dos pais e foi se esconder no banheiro lá dentro? Então, eles estão vivendo essa realidade aí. Tudo que você falou era para eles, e eles ligaram para mim, falaram comigo e queriam o contato do irmão para que eu pudesse conversar com o irmão. Então, para concluir, irmão, para não ser muito exaustivo aqui, cansativo, nós não precisamos, às vezes, entender o que Deus manda a gente fazer. A gente só precisa ser obedientes ao Senhor. Assim como Deus tem nos orientado através da palavra, lá do Velho Testamento, ela serve para nós hoje. Ela serve para colocarmos na nossa família e o mais importante, aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós aprendemos hoje, que a gente pratique aquilo que a gente ouviu. E que Deus abençoe a vida dos irmãos, que Deus continue tendo a misericórdia do pequeno Eduardo aqui, porque não tem sido fácil, as aplicações para mim, o tempo tem sido difícil, mas é o que Deus falou no meu coração nessa semana e é o que eu posso compartilhar com os irmãos. Que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Pastor Eusébio, está com a palavra, por gentileza. Amém.